Uma rede em pleno funcionamento é o reflexo de algo chamado padronização. Em qualquer lugar do mundo, ao conectar um cabo Ethernet a um host, a comunicação de dados tende a acontecer conforme se espera. E isso não é uma exclusividade dos computadores. Roteadores, switches, access points, firewalls, dispositivos IoT, enfim, qualquer equipamento conectado a uma rede operacional consegue se comunicar com outros porque todos seguem um padrão comum. Esse padrão é descrito em algo chamado modelo de referência, que explica como uma rede é capaz de se comunicar com outras redes ao redor do mundo. Os modelos de referência se baseiam em uma abstração em camadas hierárquicas, onde cada uma dessas camadas possui funções específicas e bem definidas para garantir que a comunicação ocorra corretamente. Pense em uma empresa. Cada setor seria como se fosse uma dessas camadas, cada qual com suas funções claras e precisas, para que a operação como um todo funcione e os resultados sejam atingidos. Bem, pelo menos seria isso que se espera. Enfim, quanto a modelos de referência, são dois os modelos principais que explicam a padronização das comunicações. E provavelmente, ou não, já esteja familiarizado pelo menos com seus nomes. Temos o modelo OSI, que é o foco desse vídeo, e é um modelo de referência conceitual e detalha as comunicações conforme um arranjo de 7 camadas, e o modelo TCP/IP, que é um modelo que é aplicado na prática desde os tempos da ARPANET e é a base para a internet como conhecemos hoje. Se for curioso sobre a história da internet, eu tenho um artigo publicado a respeito. No futuro, eu até pretendo trazer um vídeo completo a respeito, mas, bom, isso aí só Deus sabe. Antes de entrar de sola nos modelos de referência, quero comentar sobre um conceito que provavelmente tu já tenhas ouvido falar em contextos de tecnologia, o conceito de abstração. Quando comecei a estudar redes, me perguntava como vou conseguir entender esses assuntos complexos, cheios de detalhes e termos técnicos. Para quem está dando os primeiros passos no universo da tecnologia, pode ser mesmo assustador, a princípio, tentar compreender coisas que não se pode enxergar ou tocar. Sei bem como é, já estive nesse lugar. Mas quando eu entendi o real significado de abstração, foi como ver o sol iluminar os caminhos. Foi até engraçado quando eu compreendi isso, já que a abstração é uma das maiores capacidades que nós, seres humanos, temos. É uma das coisas que nos diferencia dos outros animais. Justamente essa capacidade de abstrair. Conseguimos olhar para algo, enxergar além, vislumbrar possibilidades, entender e trabalhar com ideias que nem sempre estão ao alcance dos olhos ou das mãos. E essa habilidade extremamente humana também será extremamente útil para o que vamos estudar nesse vídeo, pois os modelos de referência que padronizam a comunicação entre dispositivos nada mais são do que construções abstratas criadas para ajudar nós humanos a entender como as máquinas trocam mensagens, desde uma origem até um destino, mesmo sem que possamos ver a olho nu o que está acontecendo entre esses dois pontos. Saber abstrair não só facilita o aprendizado dos modelos de rede, mas será também uma ferramenta poderosa em muitos outros temas ao longo da jornada da tecnologia, seja com ela ou não. O modelo de referência OSI foi desenvolvido pela ISO, um órgão internacional responsável por padronizações em diversas áreas, onde a tecnologia é uma delas. A intenção da ISO ao criar o modelo de referência OSI era substituir o modelo que já estava em uso desde os primórdios da internet, o modelo TCP/IP. Como sabemos, isso não aconteceu. O modelo OSI não foi capaz de competir com um modelo que já era prático, funcional e amplamente adotado pelo mercado. E além disso, sua maior complexidade e o uso de protocolos diferentes daqueles que já se mostravam eficientes foram fatores que contribuíram para que o modelo de referência OSI não ganhasse espaço no mercado. Entretanto, o modelo de referência OSI apresentou uma proposta conceitual muito bem estruturada, com 7 camadas bem definidas e uma abordagem ainda mais clara sobre como essas camadas se relacionam. Esse motivo fez do modelo de referência OSI uma excelente ferramenta de estudo para a compreensão de forma organizada de como ocorre a comunicação entre sistemas e rede. Além de explicar as 7 camadas do modelo de referência OSI, vale destacar 3 conceitos fundamentais que o modelo OSI traz e são citados por Andrew Tenenbaum em sua obra Redes de Computadores, 6ª edição. Sendo esses 3 os conceitos fundamentais de serviço, de interface e de protocolo. O conceito de serviço
ele remete ao que uma camada fornece, a camada imediatamente superior a ela. O conceito de interface define como as camadas diretamente conectadas, as camadas adjacentes, como a comunicação entre elas se dará. E o conceito de protocolo nada mais é do que a descrição do que são protocolos, que é o conjunto de regras que define como as camadas equivalentes em máquinas remotas, em máquinas diferentes, elas se comunicarão. Então, esses três conceitos, eles são levantados pelo modelo de referência OSI de maneira muito mais clara do que no modelo TCP/IP. Por isso, por esses motivos, além da abstração maior em 7 camadas, fez com que o modelo de referência OSI ele ainda fosse um modelo conceitual para compreender como as comunicações funcionam, mesmo que na prática ele não seja adotado. Agora vamos explorar as 7 camadas do modelo de referência OSI. Essas 7 camadas, elas são a camada física, a camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte, a camada de sessão, a camada de apresentação e a camada de aplicação. A camada física, a primeira camada do modelo de referência OSI, é responsável pela transmissão de bits brutos de dados por um meio físico. Esses meios físicos, os mais comuns, eles são os fios de cobre, as fibras ópticas e as ondas de rádio. Esse é o serviço que a camada física presta para sua camada imediatamente superior, a camada de enlace. O serviço de transmissão de bits brutos por meio de um meio físico. As funções que a camada física executa para a conversão desses dados em sinais elétricos, impulsos de luz ou em ondas eletromagnéticas é completamente desconhecida pela camada de enlace. O que a camada de enlace sabe? Que se ela precisar enviar dados para o meio físico, ela precisa solicitar esse serviço à camada física. Pois lembra, cada camada possui funções bem definidas e só farão aquilo que foram designadas a fazer. Então essa uma das abordagens que o bem de referência OSI ele traz. Essa abstração muito bem resolvida e dividida entre essas 7 camadas traz também esses conceitos de serviço, de interface e de protocolos para que a compreensão das comunicações de rede ela seja mais organizada. A camada de enlace, por sua vez, a camada 2 do modelo de referência OSI, ela presta o serviço de entrega de quadros entre nós adjacentes. Nós adjacentes significam dispositivos diretamente conectados em uma rede de camada 2. Seja ela física ou seja ela lógica. E para executar a transmissão de dados, a camada de enlace ela utiliza o endereçamento físico, os MAC address dos equipamentos, para poder realizar as suas funções de encaminhamento desses quadros. É aqui na camada de enlace que nós temos 2 protocolos bem comuns, que são o Ethernet e o Wi-Fi, e também os switches de camada 2, que são os comutadores de quadros dentro de uma mesma rede local. Na sequência, nós temos a camada 3 do modelo de referência OSI, a camada de rede. A camada de rede é quem está responsável pelo endereçamento lógico dos endereços IP. É a partir dos endereços IP que a camada de rede desempenha suas funções. E também é a camada de rede onde nós temos a presença do protocolo IP, talvez o protocolo mais famoso, e também os roteadores, que são os dispositivos de camada 3 que lidam com o roteamento. O roteamento ele serve para que os pacotes eles sejam entregues fim a fim entre 2 hosts. Portanto, os roteadores, através do roteamento, eles escolhem o melhor caminho para que uma transmissão de pacotes ocorra entre um host de origem e um host de destino. Por que nós chamamos esse tipo de entrega, esse tipo de transmissão de fim a fim? Porque diferente da camada de enlace, que entrega apenas de nó a nó entre dispositivos que estejam conectados em uma mesma rede de camada 2, na camada 3 nós temos uma entrega fim a fim, porque independente se hosts eles estejam em uma mesma rede de camada 3, ainda assim essa transmissão ela pode ocorrer, repito, mesmo que esses 2 hosts estejam em redes diferentes. Então o protocolo IP ele disponibiliza que isso aconteça, que essa transmissão entre redes distintas ela possa acontecer por meio dos roteadores, que são os equipamentos que segmentam redes e executam o roteamento dos pacotes fim a fim entre redes distintas. Acima da camada de rede nós temos a camada de transporte. A camada de transporte ela também oferece uma comunicação fim a fim, mas ao invés de ser uma comunicação fim a fim entre hosts, a comunicação fim a fim que acontece na camada de transporte é a comunicação fim a fim de processos.
os processos que estão rodando as aplicações, entre os hosts de origem e o host de destino. A função da camada de transporte é definir como a comunicação será através de seus transmissores. Portanto, a camada de transporte define se o serviço de entrega ele será orientado à conexão ou se não será orientado à conexão. E ele executa conforme dois protocolos que rodam aqui na camada de transporte, na camada 4 do modelo OSI, que é o protocolo TCP e o protocolo DP. O protocolo TCP ele é um protocolo considerado confiável, porque antes de transmitir dados efetivamente, ele estabelece uma conexão entre a origem e o destino. Estabelecida essa conexão, ele consegue controlar o fluxo de dados. Assim, ele garante a ordem dos pacotes, ele verifica se esses dados eles chegaram até o destino e ele retransmite esses dados caso ele tenha detectado algum erro ou perda desses pacotes no meio do caminho. Portanto, ele garante a entrega. Isso ele é considerado um transmissor confiável. O protocolo DP, por sua vez, ele é considerado um transmissor não confiável, porque ele não estabelece essa conexão prévia entre o host de origem e o host de destino, a aplicação de origem e a aplicação de destino. Como ele não estabelece essa conexão, ele também não controla o fluxo e ele também não detecta se erros ocorreram, então ele não retransmite esses pacotes. Portanto, ele é considerado um protocolo não confiável porque ele não dá essa garantia de entrega. Agora tu deves estar se perguntando por que diabos eu utilizaria um protocolo que não é confiável em detrimento de um protocolo que é confiável, que garante a minha entrega, que controla meu fluxo. Simples, agilidade. Existem aplicações que prezam mais pela rapidez com que os dados chegam e podem se dar ao luxo de perderem um ou outro pacote no caminho, como por exemplo, ligações de voz pelo protocolo VoIP ou transmissões multimídia conforme o protocolo RTP. Eles são protocolos que lidam com transmissões em tempo real. Então, quando se faz uma transmissão em tempo real, receber os pacotes o quanto antes se torna mais interessante do que ter todo o controle de fluxo que pode acabar causando algum delay na minha transmissão. Então, por isso que em algumas aplicações, o protocolo DP ele é mais interessante do que o protocolo TCP. A camada 5 do modelo OSI, a camada de sessão, ela é responsável pelo controle de diálogo. Esse nome ele remete porque ela justamente estabelece, mantém e finaliza essa sessão entre as aplicações. E não tem muito do que ser dito sobre a camada de sessão. Existem equipamentos ou protocolos a serem explorados por aqui. Inclusive, no modelo TCP, as funções dessa camada elas são incorporadas diretamente pela camada de aplicação. Mas no modelo OSI ela tem esse papel conceitual de estabelecer, manter e finalizar as sessões entre aplicações. A camada 6 do modelo de referência OSI, a camada de apresentação, ela tem a responsabilidade pela formatação e a tradução dos dados, para que aplicações, mesmo que diferentes acontecendo entre sistemas, elas ainda assim se compreendam. Ela também é responsável por lidar com as compressões e criptografia dos dados. Entretanto, como a sua camada anterior, ela também não tem grandes funções além disso. E também é incorporada diretamente pela camada de apresentação no modelo TCP/IP. Mas aqui no modelo OSI ela tem essas suas funções bem definidas para método de compreensão de como funciona essa comunicação. E por fim, nós temos a camada de aplicação. A camada de aplicação é a interface entre os processos que estão acontecendo efetivamente nas aplicações e os serviços da rede. Ela que fornece o suporte direto à execução dos serviços, como a estação web, através do protocolo HTTP, resolução de nodos através do protocolo DNS, envio e recebimento de e-mails via os protocolos de e-mail, acesso remoto, enfim. Ela que fornece esse link, essa interface entre essas aplicações e a infraestrutura de rede que fará a transmissão desses dados de uma origem até o destino. Um ponto que vale a pena ressaltar é que quando eu comento que ela é uma interface, não é necessariamente a interface gráfica onde usuários digitam, enxergam, enfim, não é isso. Mas sim entre as aplicações, entre esses protocolos e os serviços de rede que transmitem os dados. Então aqui a gente compreende são essas 7 camadas e para que elas servem. A camada física, o serviço dela é transmitir para a camada de enlace bits brutos por meio de um meio físico. A camada de enlace, ela oferece como serviço para a camada de rede a entrega de quadros de dados nó a nó entre dispositivos conectados em uma mesma rede de camada 2.
A camada de rede, por sua vez, ela fornece à camada de transporte endereçamento lógico entre dispositivos que estejam ou não em uma mesma rede de camada 3 e também fornece o roteamento fim a fim, a escolha do melhor caminho para que essa transmissão de dados ocorra. A camada de transporte, por sua vez, é um elo entre a comunicação fim a fim entre processos e ela que vai definir qual vai ser o transmissor dos meus dados. Se vai ser um transmissor orientado à conexão pelo protocolo TCP ou se vai ser um transmissor não orientado conforme o protocolo UDP, dependendo da necessidade de uma aplicação. A gente também compreendeu que a camada de sessão e a camada de apresentação, por mais que elas possuam o seu espaço no modelo de referência OSI, no modelo que realmente está em execução das redes de hoje em dia, o modelo TCP/IP, elas são incorporadas pela camada de aplicação, onde a camada de sessão ela estabelece o controle do diálogo, inicia, mantém e finaliza uma sessão entre duas aplicações, e a camada de apresentação é que lida com a formatação e a tradução dos dados para que sistemas possam compreender-se entre si e também lida com questões de compreensão e criptografia. E por fim, a camada de aplicação ela é a interface entre serviços de aplicação e os serviços da rede. Então, basicamente, como conceito, é assim que o modelo OSI ele segmenta as suas 7 camadas. Agora que já se compreendeu o que são as camadas no modelo de referência OSI, qual que é o papel delas dentro de todo esse arranjo que propicia que as comunicações elas aconteçam, agora a gente vai ver na prática como que uma mensagem ela é preparada para a transmissão. Tudo começa aqui na camada de aplicação. A camada de aplicação ela vai gerar uma PDU. O que é uma PDU? Protocol Data Unit. São dados, basicamente. Mas para que esses dados possam ser efetivamente transmitidos para a camada de aplicação do outro host, antes esses dados precisarão descer por todas as camadas até a camada física, para que aí então ele seja transmitido pelo meio físico. Quando a camada de aplicação ela envia os seus dados para a camada de apresentação, a camada de apresentação ela não sabe interpretar informações que são informações da camada de aplicação. Portanto, o que ela faz é pegar essas informações que a camada de aplicação enviou para ela e ela inclui as suas próprias informações da camada de apresentação, que são chamadas de informações de controle. A camada de apresentação, por sua vez, quando ela envia essa sua PDU para a camada de sessão abaixo dela, a camada de sessão ela desconhece esses dados que vieram da camada de apresentação. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar todo esse conjunto que a camada de apresentação mandou até ela e ela também vai incluir as suas próprias informações de controle. E esse processo, ele também vai acontecer em todas as outras camadas até a camada física. Esse processo de pegar as informações que vieram de uma camada e englobar as suas próprias informações de controle e encaminhar esse conjunto para a camada inferior é um processo chamado de encapsulamento. Portanto, quando uma mensagem que está sendo preparada para transmissão, ela passa por cada uma dessas camadas, ela é encapsulada e quando ela chega na camada física e é transmitida via impulsos elétricos, é transmitida via pulsos de luz ou pelo espectro eletromagnético, via ondas de rádio, ela chega na camada física da máquina de destino, é recebida pela camada física e ela faz o caminho inverso. Quando ela esteve sendo preparada para a transmissão, ela desceu da camada de aplicação até a camada física e quando ela chega no host do destino, ela é recebida pela camada física e ela faz o processo inverso. Esse processo inverso é chamado de desencapsulação, o desencapsulamento. Então a camada física recebeu, encaminhou a unidade de dados para a camada de enlace do receptor, ela interpreta as informações de controle da camada de enlace da máquina de origem, encaminha a unidade de dados para a camada de rede, que por sua vez analisa as informações de controle que a camada de rede da máquina de origem mandou, e assim sucessivamente até a informação que os dados cheguem à camada de aplicação. Então é basicamente assim que se dá uma comunicação, nesse formato de U,
onde uma mensagem ela é preparada, ela desce cada uma das camadas, onde cada camada inclui suas próprias informações de controle, para que quando esses dados cheguem no destino, as suas camadas paralelas, as suas camadas pares dessa máquina de destino possam interpretar esses dados a fim de que quando essa informação chegue na camada de aplicação, ela possa ser processada. Então é basicamente assim que funciona uma comunicação de dados conforme o modelo de referência OSI. Isso conclui o nosso estudo sobre o modelo de referência OSI. Se gostou desse vídeo, considere deixar seu like, acesse minhas redes que vão estar aí na descrição do vídeo. Um agradecimento especial ao Denis, que foi quem recomendou o tema desse vídeo. Caso tenha algum tema que gostaria de sugerir, fica aí à vontade na seção dos comentários. Pode dizer um tema aí que seja interessante, trazer um estudo mais aprofundado aqui no canal. Qualquer dúvida ou complemento também pode ficar à vontade aí na seção dos comentários. Eu faço o possível para responder da melhor forma. De todo modo, eu agradeço por ter visto esse vídeo até aqui e é só o começo.